O dano moral, ele já é arbitrado num valor muito baixo no Brasil. Eu até vou contar só um caso concreto rápido, que eu estava numa sessão de julgamento recentemente, e no meu caso eu interpus recurso adesivo, então o plano de saúde apelou, e aí o meu cliente falou, bom, já que eles apelaram da parte deles, vamos apelar, recurso adesivo, da parte do dano moral, porque o valor que foi arbitrado de dano moral por um caso de negativa de cobertura de tratamento que atrasou em pelo menos 3 semanas a cirurgia que meu cliente precisava realizar, o dano moral foi arbitrado em primeira instância em só R$ 4.000. E aí eu estava na sessão de julgamento, antes da minha vez de sustentar oralmente, teve sustentação oral dupla, na verdade, tanto do advogado que estava em causa própria, que foi condenado a indenizar por danos morais um ministro do STF, porque, enfim, um local público acabou falando sobre ele de forma negativa, atribuindo questões falsas a ele, enfim. Então ele foi condenado a pagar R$ 50.000 de indenização por danos morais. E ele estava em causa própria defendendo a necessidade de pelo menos redução desse valor. E o advogado que estava defendendo o ministro dizendo que tinha que ser mantido o valor e tal. E não chegou a ser concluído o julgamento, depois eu tenho que até ver se saiu agora o resultado, faz um mês mais ou menos isso. O relator, apesar de não ter sido concluído o julgamento, o relator estava mantendo a condenação a R$ 50.000 por uma fala, que prejudicou uma figura pública que está sujeita a isso o tempo todo. E no meu caso, o dano moral, ele foi mantido nesse valor de R$ 4.000, falando que seria suficiente. E eu não vejo coerência, eu não vejo proporção, eu não vejo como que o dano moral, desde que eu comecei a estagiar há mais de 13 anos, o dano moral costuma ser arbitrado entre 10 a 15 mil reais nesses casos que envolvem negativas de cobertura de tratamento. E não aumentou, só que o valor da moeda, né, 10 mil, 15 mil reais hoje, é muito menos do que era há 10 anos. Então deveria ter aumentado só por isso, mas eu acho que devia ser ainda maior nesses patamares de 50, de 100 mil reais, porque aí sim os planos de saúde não continuariam praticando os mesmos atos ilícitos que eles repetem muitas vezes contra a mesma pessoa. Eu tenho um cliente que eu já tive que entrar com mais de 6, 7 ações por conta da mesma negativa de tratamentos para uma determinada doença. Cada tratamento novo que a pessoa precisava fazer, uma nova negativa. Cada internação que a pessoa tem, despesas hospitalares específicas são negadas, uma nova ação.